semestre é o consumidor que vai vir aqui na mesa. Vamos. Chamarei também Mariana Amaral, também da Comissão do Congresso, hoje secretária-geral do Sindicato dos Médicos de São Paulo. Obrigado, Mariana. Boa tarde. Não sei se tem gente que estava de manhã, ou estava mas a gente está com o Augusto, sou atual presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo, e a gente deixou para hoje a ideia do balanço da gestão do momento. Então, eu estou suspeita para fazer esse balanço, mas a gente pode falar principalmente dos desafios que estão colocados, né? E eu tentei organizar minhas ideias para essa fala, ficou parecendo aquele slideshow do Deltan Dallagnol. Então, eu acho melhor a gente ir puxando esse fio e ver se a gente consegue organizar os pensamentos aí através da fala. Não dá para falar de balanço da gestão atual do semestre sem a gente falar de reforma trabalhista. A gente está num cenário em que a gente está se recompondo desde o advento da reforma trabalhista e que trouxe com maior peso o fim do. E aí a gente tem uma polêmica aí, a gente não precisa decidir se a gente é favorável ou contrário a esse imposto sindical, porque o fim do imposto sindical deixou o sindicato numa situação delicada, em que ele era amplamente dependente dessa entrada de dinheiro. E eu também, pelo menos a partir da minha observação desde que eu cheguei ao sindicato, distante de suas bases, sem muita inserção na base, e sem muito empenho na construção de uma base de associados. Tá? E a gente vive hoje as consequências disso, inclusive o Congresso acontece no contexto de a gente tentar se aproximar da base, buscar estar presente nos locais de trabalho, trazer os médicos para explicar, apresentar qual é a nossa política e construir junto a oportunidade para que a gente possa enfrentar os desafios que estão colocados. Mas o cenário é desafiador porque hoje, depois do imposto sindical e depois de uma certa pacificação no Supremo Tribunal Federal a respeito da Constituição, nossos rendimentos são principalmente, nosso financiamento do sindicato vem principalmente da contribuição assistencial, que é o tema polêmico que a direita gosta de explorar para uma postura sindical, né, contrária à Organização Sindical dos Trabalhadores. É uma decisão judicial nesse sentido. A gente tem uma grande campanha de desinformação a esse respeito, e o sindicato está tendo que falar a respeito disso. Né? E assim como a gente discutiu na mesa de ontem, não dá para a gente contar com a vontade do Supremo Tribunal Federal em relação aos trabalhadores. Né? Então, a gente estava ainda numa posição vulnerável. Foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que pacificou a questão da constituição assistencial e fez os empregadores de fato fazendo esse desconto, que é uma contrapartida à negociação coletiva que o sindicato faz todos os anos, por reajuste salarial, pelas cláusulas sociais. A gente sabe aqui, por exemplo, não tem ninguém que trabalha pela CLT, não tem reajuste automático, nem o CLT tem reajuste automático, precisa ser negociado. Mas ainda é uma posição vulnerável, apesar de estar confortável hoje, porque isso pode ser revisto, né? A gente vê que, inclusive, não tem muita segurança jurídica. A gente tem um chamamento agora no processo em relação ao processo de reconhecimento de trabalhista e a gente está um pouco a merecer disso. Então, a gente não deve contar disso. A gente precisa, então, fazer um esforço, e é o que a gente está buscando, de aproximar os médicos do sindicato, de ficar presente no trabalho e de fazer uma grande campanha de sindicalização, para que o sindicato seja de fato auto-organizado e deixe independente desse tipo de discussão, de
está num cenário bem complicado. Esse congresso aparece também nesse momento. Né? Saiu um estudo recomendado da demografia médica, e aí a gente tem um cenário de como está a categoria médica no estado e no país hoje. A gente tem uma projeção de que a categoria médica passa a ser majoritariamente feminina a partir de 2025. Isso é um dado importante, porque as mulheres são as mais prejudicadas com a falta de trabalho. Quando elas são engravidadas, elas não conseguem ter acesso à maternidade, não conseguem se afastar e isso é ainda mais urgente, mais importante, a tempo de trabalho adequado. Além disso, a gente está implementando um entendimento do federal, que participar na prática, porque eles não parecem estar seguindo exatamente a lei. A partir da lei da terceirização e restrita, por exemplo, existe um entendimento que a atividade pode ser terceirizada. Isso vai ser utilizado para terceirizar serviços de saúde. A saúde já é terceirizada antes mesmo de ser classificado. Né? Então, você está sendo da educação, etc. Mas aí o STF está partindo, inclusive, da fala do Paulo Zó, aqui ontem, o STF está partindo pelo entendimento de que a CLT é optativa, é opcional. Isso, basicamente, caracteriza completamente as relações de trabalho no país. Basicamente, você tem um contrato de trabalho, um contrato de prestação de serviço de pessoa jurídica, você deixa de ter a necessidade de cumprir a lei trabalhista. Né? E isso é um entendimento que está um pouco além do que diz a lei. Certo. E, além disso, a gente tem tido algumas dificuldades também com outros lados, com o fortalecimento dos grandes conglomerados de saúde, né? Desde a deposição daquela. Mas é importante a gente salientar que todo esse processo de da saúde, ele não começou em 2016. Né? A gente está discutindo isso hoje no grupo de trabalho, inclusive. Desde que o SUS foi fundado, ele tem implementado. E na década de 90, com uma estado da Pereira, com o Fernando Henrique Cardoso, a lei de responsabilidade fiscal, isso foi uma situação complicada. A lei de responsabilidade fiscal, basicamente, inviabilizou que o serviço de saúde se estabelecesse de uma forma de administração direta. Né? Então, com o argumento de ter uma gestão mais eficiente, se criou uma situação em que os recursos públicos deveriam ser cedidos ao setor privado para essa gestão desse serviço. A gente tem várias evidências de que isso não é a forma mais eficiente. Né? Tem um relatório da reunião de 2011 que mostra como não necessariamente o serviço se torna mais barato, o serviço piora de qualidade com a terceirização. Um relatório robusto, inclusive, que hoje em dia é bem difícil de encontrar, viu? Eu acho que no site, que o clima político mudou desde 2011, mas é um relatório bastante importante. A gente tem também, por exemplo, uma evidência bem mais próxima de nós, né? Ali na Emílio Ribas, durante a pandemia, eles não tinham pessoal, que eles não fazem concurso público há muito tempo, para ocupar toda a UTI. Eles fizeram um estudo comparando a UTI que tinha administração direta e a UTI que era terceirizada pela CPM. Eles constataram que a mortalidade dos casos de Covid nas UTIs, a UTI terceirizada, né, praticamente o dobro da mortalidade, né? O mesmo perfil de pacientes. Então, a gente tem uma situação complicada. E aí, os ataques não pararam por aí, né? Ao longo dos anos 2000 e até 2016, a gente teve políticas que encararam que o SUS não deveria ser totalmente estatal. Né? Inclusive, é uma postura que o Padilha reforçou recentemente, não só nas últimas passagens pelo Ministério, como dessa vez também, com um discurso de que o SUS deve ser público, mas não estatal. Então, apoiando, defendendo a ideia da terceirização. As terceirizações, elas não trazem só essa pior assistencial e só uma pior do vínculo, né, de trabalho. Mas elas possibilitam também que o seja destruído através da privatização.
E a gente tem uma situação muito delicada, porque na unidade de saúde, a legislação faz os médicos não terem uma permanência nos serviços, muitas vezes são condições precárias, mas tem tempo de se adaptar, ele pode ser demitido sumariamente, né? O médico não estando sujeito à relação de subordinação de uma relação de trabalho, inclusive, você consegue cobrar que os profissionais respeitem protocolos institucionais. Então, isso, inclusive, é um problema de gestão. E a gente, no Ministério da Saúde, na terça-feira, a gente apresentou isso para o pessoal, para o secretário executivo, porque isso é uma coisa muito importante, compromete a segurança do paciente, isso responsabiliza individualmente o médico, né? Dificulta para que o hospital responda conjuntamente, que é o correto, quando ocorre judicialização. Então, o médico fica vulnerável de forma ético-profissional e também jurídica. E esse cenário que a gente tem hoje, muita dificuldade. E para se contrapor a isso, não tem outra forma a não ser a nossa organização política, com um nível de espírito de corpo, assim, né? Entender que a categoria precisa estar unida para fazer essas reivindicações, inclusive ao nível nacional. Tá? E muitas dessas nossas pautas precisam ser pautadas, precisam ser colocadas, precisam ser modificadas através de leis federais. Então é importante que seja construída uma base social organizada para que a gente faça esse tipo de reivindicação. E o sindicato é o caminho para isso, né? Ultimamente, inclusive, alguns conselhos profissionais têm tomado uma atitude de tentar se apresentar como representantes dos médicos, mas a gente sabe que esse é o papel deles, e que eles têm, inclusive, o serviço de função para isso. Porque, na verdade, o papel deles é fiscalizar a atividade médica, né? Eles não são representantes dos médicos que têm partido no sindicato. Então, nós, como legítimos representantes da categoria do Estado de São Paulo, a gente está aqui disposto a fazer esse trabalho de pegar os médicos dos sindicatos e construir um movimento que, de fato, consiga reivindicar melhoras nas nossas condições de trabalho. Certo? E é isso, não vou me alongar muito mais. Bom, pessoal, obrigado. Vamos caminhar para o